sou o William Tadeu, carnavalesco, historiador aqui de Florianópolis, formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, cursando atualmente o doutorado. O início do povoamento de Florianópolis, da colonização da ilha de Santa Catarina, está muito vinculado à exploração da Bacia do Prata. Os exploradores encontravam aqui um ponto de passagem, né, durante o seu trajeto até a Bacia do Prata. Isso deu início, né, ao povoamento da ilha, que tem aqui nesse local onde a gente está, que é a Praça 15 de Novembro, nesses arredores, foi onde você teve o primeiro desenvolvimento desse povoamento. Então aqui a gente tem uma praça, a gente tem a catedral, né, que foi erguida logo acima da praça, e você tem as várias edificações que vão marcando o desenvolvimento dessa vila, que depois vai se tornar uma cidade. A gente tem no final do século XVII um movimento bastante importante, que é a vinda de casais açorianos para a ilha de Santa Catarina, que vai ser uma marca que vai ser, em muitos momentos da história da cidade, vai ser escolhida como a imagem, né, de uma cultura local. Então a identidade açoriana vai ser a identidade escolhida para ser apresentada como a identidade de Florianópolis. E isso está muito vinculado a um movimento que você tem em toda Santa Catarina de valorização de identidades europeias. Então, como Florianópolis não teve aquele desenvolvimento das identidades que o Estado considerava como ideais, porque se aproximavam de um padrão europeu de civilização, de desenvolvimento, né? Aquelas ideias estereotipadas, muitas vezes marcadas por um traço racista, de você ter o alemão, o italiano, né, você ter essas identidades como identidades locais. Aqui vai se eleger o açoriano, que seria um europeu que não é um europeu considerado tão nobre, digamos, né, numa história oficial, numa identidade oficial, mas que vai ser o traço europeu mais marcante da ilha de Santa Catarina. E aqui onde nós estamos, a Avenida Hercílio Luz, é um ponto muito importante que marca a segregação racial e social de Florianópolis. Aqui embaixo corria um riacho, o Rio da Bulha, onde as lavadeiras vinham lavar as roupas das elites e onde elas tinham os seus cantos, né, as suas conversas, enfim, tinha toda a sua própria efervescência cultural, e você tinha todo o riacho cercado por casebres que tinham condições consideradas insalubres. E isso no início do século XX, quando o Brasil está passando por um processo de
de busca de aproximação de ideais europeus de civilização e de urbanização, é considerado pelo Estado como algo inadmissível, que na região central de uma capital você tenha populações de baixa renda habitando um espaço tão próximo do núcleo central da cidade. E você passa a ter um investimento para a criação de uma grande avenida, né, com aquela ideia de imitar as cidades europeias, de imitar o processo de urbanização de outros centros do Brasil, como o Rio de Janeiro principalmente. E você tem essas populações sendo retiradas daqui e se deslocando para o morro. Então aqui passa a ser uma espécie de uma fronteira invisível da cidade. Você tem, de um lado, a área mais voltada para as elites, que é a área da Praça 15, a área de todo o centro histórico, e você tem, de outro lado, os morros da cidade, que é de onde você vai ter toda uma gama de culturas que não costumam ser vinculadas à identidade mais comumente promovida da cidade de Florianópolis, mas que são até hoje uma força cultural, uma efervescência cultural muito forte na ilha de Santa Catarina. O Carnaval de Florianópolis tem uma história que reflete essas divisões que a cidade apresenta. Você tinha, no século XVIII, o intrudo, que era a brincadeira voltada para as classes menos abastadas, e que é a brincadeira dos limões de cera, que eram os limões que eram cheios de perfumes, né, ou de maus cheiros também, que eram atirados entre as pessoas, e que vai ser reprimida, né, pelas elites locais. Ao mesmo tempo você tem, no 19, as sociedades carnavalescas se desenvolvendo com muita força, que eram manifestações predominantemente de elite, que desfilavam ao redor da Praça 15 de Novembro com músicas de diferentes estilos e que desfilavam com carros alegóricos e que eram uma ostentação de uma elite que no carnaval saía às ruas para mostrar o seu domínio pela cidade. E ao mesmo tempo você tem toda essa outra população de outras classes sociais que está desenvolvendo as suas culturas por outros caminhos, né? E aí a gente tem, ainda já no início do século XX, a criação de sociedades bailantes que vão ser uma espécie de aproximação de um modelo da elite pelas populações negras. Então você tem várias sociedades sendo criadas que são espécies de clubes com um misto de manifestação cultural e que vão agrupar muitas comunidades negras da ilha de Santa Catarina. De Santa Catarina, seu grande valor na economia. E em 1948 a gente tem a criação da primeira escola de samba em Florianópolis, que está ligada ao desenvolvimento dessas sociedades bailantes, ou seja, a ideia de que aí você tinha uma organização dessas comunidades em torno de algum tipo de instituição, e também está ligada à questão do porto, que você tinha o mar batendo ali na Praça 15 de Novembro, e você tinha um porto que tinha, como todos os portos, né, uma circulação cultural muito importante. Então você tem marinheiros que estão vindo, especialmente do Rio de Janeiro, e que vão acabar se fixando em algumas áreas da cidade, especialmente nos morros, no Morro da Caixa, no Morro do Mocotó, e esses marinheiros vão trazer para cá a ideia de escola de samba que estava começando a se desenvolver no Rio de Janeiro. A terra guardava a chama da vida, descendo o rio.
missão dos jesuítas trouxe uma religião, até que a colonização veio trazer a exploração. Bandeirantes atrás de mercadorias, o caminho cobiçado, tratado da covardia. Verdes campos no horizonte, dá lugar ao apito e à fumaça. O sangue valente não sucumbiu, contestado é aquele que não desistiu. Mais uma vez! Verdes campos no horizonte, dá lugar ao apito e à fumaça. O sangue valente não sucumbiu, contestado é aquele que não desistiu. Das riquezas da floresta, o braço forte da migração, Luz Maria Rosa, forjada aos ideais de São Sebastião. A rebeldia imperou e o meu estado resistiu, atraindo os invasores, desenvolvendo o sul do Brasil. No oeste de Santa Catarina. Então, é evidentemente um modelo de carnaval que tem como base o modelo carioca, mas que vai se desenvolver com as suas peculiaridades aqui, com desfiles que iniciam ao redor da Praça 15 de Novembro, ainda sem a ideia de você contar uma história, apenas com a ideia de você ter as pessoas desfilando fantasiadas ao redor da praça e cantando sambas de diferentes naturezas, e que vai crescendo gradativamente até chegar na década de 70 na Avenida Paulo Fontes, que aí é um outro espaço da cidade, né, que vai ser um momento de um crescimento, que é também um momento em que Florianópolis está tendo contato com o Carnaval Carioca, porque você tem um boom da mídia que está difundindo as imagens, seja por meios impressos, seja pela televisão do Carnaval Carioca, depois na década de 80, com as transmissões ao vivo que vão intensificar ainda mais esse processo. Então você passa a poder se basear num modelo de desfilar, que é um modelo que você vê pela televisão. Que aí vai ser um momento em que você tem um crescimento definitivo e importante, uma separação entre o carnaval de rua e o carnaval de passarela. Então, se antes as escolas de samba e as brincadeiras de rua e os bailes municipais e os grandes shows que acontecem abertos ao público aconteciam numa mesma região da cidade, agora você tem uma separação espacial que não é muito grande, mas que para a prática do carnaval vai ser muito importante. Então você passa a ter um carnaval voltado à passarela, que é um carnaval normalmente transmitido para todo o estado, é um carnaval que você tem uma importância dele, uma valorização dele como um carnaval esteticamente bastante desenvolvido, né, com um comparativo com outras capitais, com outros centros importantes do carnaval brasileiro. E ao mesmo tempo você tem esse carnaval de rua que continua até hoje sendo brincado na Praça 15 de Novembro. Caingangue eu sou, a força que resistiu, a alma nativa. Quando a tempo o frio habitava, a terra guardava a chama da vida. Descendo o rio, eu vou. A minha aldeia é a mãe natureza, preservando as gerações. A missão dos jesuítas trouxe uma religião, até que a colonização veio trazer a exploração. Bandeirantes atrás de mercadorias. E a primeira escola de samba de Florianópolis foi a Protegidos da Princesa, fundada em 1948, que fica nesse morro aqui atrás, o Morro do Mocotó. Embora ela tenha nascido na Rua Major Costa, que hoje é conhecida como a área da segunda escola de samba de Florianópolis, que foi a Embaixada Copa Lodge, ela se fixa no Morro do Mocotó e ali tem a sua identidade. O estilo do Carnaval de Florianópolis ele é marcado principalmente pela influência do Carnaval Carioca, a ideia de um desfile narrativo que vai se desenvolver visualmente, vai se desenvolver musicalmente,
Mas ele também tem características próprias, porque ele tem suas próprias dimensões, então você não vai contar uma história em 3 alegorias, da mesma maneira que você contaria em 8 alegorias, como é no Rio de Janeiro. Isso vai dar um formato, um ritmo de narrativa que é muito próprio do Carnaval de Florianópolis. A temática que é abordada nos desfiles costuma ser muito mais voltada para histórias regionais, então a valorização tanto de personagens que marcaram o estado de Santa Catarina, especificamente Florianópolis, muito especialmente Florianópolis, mas também histórias que não são tão conhecidas do grande público e que, através desses enredos, passam a ser divulgadas e passam a ser conhecidas. Então, a escola de samba em Florianópolis, além de um espetáculo, ela é também uma maneira de se contar uma história da cidade que não é uma história dos livros didáticos, que não é uma história oficial, mas sim que é uma história que os carnavalescos vão pesquisar e vão contar para a população, tanto para o público de mais de 20 mil pessoas que vêm para a Passarela Negro Querido, quanto para o público que assiste pelas transmissões em todo o estado de Santa Catarina. Preservando as gerações, a missão dos jesuítas trouxe uma religião, até que a colonização veio trazer a exploração. Bandeirantes atrás de mercadorias, caminho cobiçado, tratado da covardia. É agora! Esse é não lutaram a vida pro massa, segue valente, não sucumbiu. É aquele que não desistiu. É comigo! Verdes campos no horizonte. Não lugar a vida é fumaça. O sangue valente não sucumbiu. Contestado é aquele que não desistiu. As riquezas da floresta, o braço forte da migração, o mundo de Maria Rosa, hoje a das ideias de São Sebastião. Rebeldia imperou e o meu estado atraiu os invasores, desenvolvendo o sul do Brasil. No oeste de Santa Catarina, seu grande valor na economia, no campo o futuro a prosperar, do índio tomar o verde esperança, que abraça e traz força pro povo, fazendo a princesa sonhar de novo. É meu amor maior, a tribo do Mocotó, é a resistência do samba. É muito bom cantar e quando respeito, sou protegido, sou raiz, mato no peito. É meu amor maior, a tribo do Mocotó, é a resistência do samba. Beber o morro, cantar e quando respeito, sou protegido, sou raiz, mato no peito. É meu amor maior, a tribo do Mocotó, é a resistência do samba. Beber o morro, cantar e quando respeito. Florianópolis, então, tem a sua história marcada por essa divisão de identidades que são muito complexas, embora em muitos momentos seja divulgada como uma cidade marcada somente pelo açorianismo, você tem uma ampla gama de identidades se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo você tem essas manifestações menos visibilizadas e que também têm uma dimensão muito forte, que são principalmente as manifestações vindas das populações negras, das populações dos morros, e que são desde os batuques até as escolas de samba. Então a gente tem uma ampla gama de manifestações na cidade que, com certeza, é até difícil de nós conseguirmos resumir, né, essa gama sem que isso se torne uma simplificação ou um estereótipo do que é a cidade de Florianópolis. O Carnaval de Florianópolis apresenta uma série de possibilidades para quem quer conhecer a cidade, tanto no carnaval de rua, com os seus shows, as suas brincadeiras, os seus blocos de rua, quanto no grande espetáculo das escolas de samba na Passarela.
A cidade tem inúmeros atrativos que, para muito além das suas paisagens naturais tão conhecidas, a sua praia, o sol e o mar, tem um marco de cultura para ser apresentado para os visitantes. Certamente é uma viagem muito indicada, um passeio muito agradável e estão todos convidados a conhecer Florianópolis no Carnaval e em outros períodos do ano.